Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse aqui é o meu canal, Teacher Rafael, e hoje a nossa aula vai ser sobre Simple Present. Então pessoal, a nossa aula sobre o Simple Present, eu tirei dessa gramática aqui, ó, Essential Grammar Use. Então toda a explicação que eu fizer aqui no canal, né, nesse vídeo, será com base nessa gramática aqui. Então vamos começar. O Simple Present nada mais é do que o nosso presente simples, tá? Então é um tempo equivalente que nós temos, e eles também. Então vamos começar pelos exemplos. Aqui eu tenho duas figuras, ó. A primeira figura diz assim, We read a lot. Nós lemos muito. E a segunda figura diz, I like ice cream. Eu gosto de sorvete. Sobre a primeira figura é o seguinte, ó. They have a lot of books. Eles têm muitos livros. They read a lot. Eles leem muito. A segunda figura está assim, ó. He's eating an ice cream. Ele está comendo um sorvete. He likes ice cream. Ele gosta de sorvete. Se vocês perceberem os exemplos, ó, nós tivemos they read, he likes, I work, tá? Então, se vocês perceberem, tem uma certa mudança, ó. Quando eu disse he likes, o verbo aí sofreu uma alteração. Mas vamos lá. Quando vocês estiverem usando I, we, you e they, que é eu, nós, você ou vocês, e eles e elas, nós vamos usar o verbo da forma normal. Read, like, work, live, watch, do e have. Só que quando vocês forem falar sobre he, she e it, que he é ele, she é ela e o it é para coisas ou animais, tá? Então vai ser ele ou ela, só que para coisas ou animais. Nós vamos fazer uma pequena alteração no verbo. O verbo read vai receber S, então reads, like, likes, work, works, live, lives, watch, watches, do, does, have, has. Então, lembrando, ó, he works, she lives, it rains, tá? Então, exemplo, I work in a shop. Eu trabalho em uma loja. My brother works in a bank. O meu irmão trabalha em um banco. Lucy lives in London. A Lucy vive em Londres. Her parents live in Scotland. E os pais dela vivem na Escócia. It rains a lot in winter. Chove muito no inverno. Então, se vocês perceberem nesses exemplos, ó, quando eu falei sobre my brother, que pode ser trocado por he, eu acrescentei S no verbo. Lucy, acrescentei S. E rains, que eu estava usando it, acrescentei S também. E o have que eu falei com vocês, ó. I have, he, she, it, has. Exemplo. Joey has a shower every day. O Joey toma banho todo dia. E aí a gente vai chegar na regra, tá? Que, ó, as palavras que terminarem em S, SH e CH, o verbo vai receber ES. Por exemplo, pass, passes, finish, finishes, watch, watches. Ó, o pass terminou em S, o finish terminou em SH e o watch terminou em CH. Então, esses verbos, quando você for falar sobre he ou it, eles têm que receber ES. E os verbos que terminarem em Y, só que antes tiver uma consoante, você vai precisar tirar o Y e acrescentar IES, que é o exemplo de study, studies, try, tries, ok? E o verbo do terminou em O, vai virar does. O verbo go terminou em O também, goes, tá? Então, se terminou em O, acrescenta ES, igual a regra dos que terminam em S, SH e CH. Nós usamos o Simple Present para falar sobre coisas que são verdade, no geral, para coisas que acontecem às vezes ou todo o tempo. O Simple Present é muito utilizado para rotinas. Exemplo, I like big cities. Your English is good. You speak very well. Seu inglês é bom. Você fala muito bem. Tom works very hard. He starts at 7:30 and finishes at 8 o'clock in the evening. O Tom trabalha muito. Ele começa às 7:30 e termina às 8 horas. Se vocês perceberem aqui, ó, os dois primeiros exemplos eu não acrescentei nada no verbo. Só que quando eu fui falar sobre o Tom, eu tive que acrescentar o S em work, S em start e ES em finish.
E o outro exemplo, the earth goes around the sun. A Terra gira em torno do Sol. Então, como eu estou falando da Terra, que é uma coisa que eu trocaria pelo pronome it, o verbo go terminou em O, tive que acrescentar ES. E no Simple Present, a gente usa muito os advérbios de frequência. Por exemplo, always, sempre, never, nunca, often, geralmente, usually, geralmente, sometimes, às vezes, e mais o Simple Present, ó. Exemplo, Sue always gets to work early. E não Sue gets always, tá? Aqui vai ter a ordem do advérbio de frequência, ó. Sue always gets. Então, quando a gente vai falando sobre alguns verbos, tipo verbos comuns, que não seja o verbo to be, o advérbio sempre vai vir na frente. Então, é Sue always e depois o verbo gets. To work early. A Susan levanta para trabalhar cedo. I never eat breakfast. Eu nunca como no café da manhã. Então aí, ó, never eat. We often go away at weekends. Nós frequentemente, geralmente, saímos aos finais de semana. E quando nós formos fazer uma frase negativa no Simple Present, nós vamos precisar de verbos auxiliares. Nesse caso vai ser o verbo do, tá? Então, ó, o Simple Present na negativa ele vai precisar do don't e do doesn't. Ou você pode escrever separado, do not e does not. E aqui nós temos um quadro ó, de frases positivas e frases negativas. Positivas. I work, we like, you do, they have. E na terceira pessoa. He works, she likes, it does, it has. Então essas são frases positivas. As frases negativas, lembrando, a gente vai precisar de usar o auxiliar. Então vai ser I don't work ou I do not work. We don't like, you don't do, they don't have. E na terceira pessoa a gente não vai usar o don't, a gente vai usar o doesn't. Então vai ficar he doesn't work, she doesn't like, it doesn't do. E lembrando, ó, aqui o auxiliar está sofrendo alteração. Lembra que na terceira pessoa, na afirmativa, o verbo tem que receber S, ES e ES. Na negativa, o verbo não recebe nenhuma alteração. Quem está sendo alterado aí é o auxiliar. Alguns exemplos. I drink coffee, but I don't drink tea. Eu bebo café, mas eu não bebo chá. Sue drinks tea, but she doesn't drink coffee. Sue bebe chá, mas ela não bebe café. Aqui, se vocês perceberem, ó, quando eu falei sobre a Sue, eu usei drinks, porque a frase era afirmativa. Só que quando eu fui montar a negativa, eu precisei do doesn't drink. Quando nós usamos o don't e o doesn't, o verbo vai ter que vir em infinitivo. Infinitivo o quê? O verbo não vai sofrer alteração. Então eu tenho I don't like washing the car, I don't do it very often. Eu não gosto de lavar o carro. Eu não faço isso com muita frequência. Sarah speaks Spanish, but she doesn't speak Italian. A Sarah fala espanhol, mas ela não fala italiano. Primeiro exemplo, speaks, porque a frase era afirmativa. Depois, doesn't speak, porque a frase era negativa na terceira pessoa. E quando nós formos fazer perguntas no Simple Present? A gente continua usando o auxiliar do e does, só que ele vai sofrer uma mudança aí, ele vai vir para frente da frase. Então vai ficar, ó, se a frase fosse positiva, I work, we like, you do, they have. Terceira pessoa, he works, recebendo S, she likes, recebendo S, it does, recebendo S, ES, e it has, o have virando has. Só que quando eu fosse fazer uma pergunta, uma question, eu ia precisar colocar o do ou o does na frente. Então ficaria do I work, do we like, do you do they have. Ou na terceira pessoa usando does. Does he work, does she like, does it do. Lembrando que se eu tenho does na frase, na terceira pessoa o verbo não vai receber S, ES ou IES. E vocês precisam estudar a ordem, tá? Por exemplo, vai começar, quando for uma question, vai começar com do ou does, dependendo da pessoa, mais o sujeito, mais o verbo no infinitivo. Então eu tenho do you play guitar? Do your friends live near here? Os seus amigos moram aqui perto? Does Chris work on Sundays? O Chris, ele trabalha aos domingos. Does it rain a lot here? Está chovendo muito aqui. E agora a gente vai usar umas palavras que são chamadas de double weight questions. São palavras que começam com WH para a gente fazer perguntas específicas. Por exemplo, where do your parents live?
onde seus pais moram. Então, where significa onde. Então, você quer saber uma pergunta específica. O lugar onde os seus pais moram. How often do you wash your hair? Com que frequência você lava o seu cabelo? Então, how often, com que frequência? What does this word mean? O que essa palavra significa? How much does it cost to fly to Rome? Quanto custa voar para Roma? E perguntas usando advérbios de frequência. Nós vamos ter a seguinte estrutura. Você vai, se a frase estiver começando com do ou does, você vai colocá-los na frente, depois o sujeito, depois o advérbio de frequência e depois o verbo no infinitivo. Por exemplo, does Chris always work on Sundays? O Chris sempre trabalha aos domingos? Então aí nós tivemos does como auxiliar, o Chris como sujeito, always como o advérbio e work como verbo. Tá? Então seguiu essa ordem. Mas se a gente for usar aquelas palavrinhas, as double H questions. What do you usually do at weekends? O que você geralmente faz aos finais de semana? What, que é a palavra que começa com WH, te dando a ideia de uma pergunta específica. Do, auxiliar, you, o sujeito, usually, o advérbio de frequência, e o do, o verbo. Então, seguiu essa estrutura. E quando tiver a pergunta, what do you do? O que você faz? Aí eu quero saber a sua profissão. Qual o seu trabalho? Tá? E não estranhe, porque na frase eu tenho what do you do? Eu tenho esses dois do, tá? O primeiro do é o auxiliar e o segundo do é o verbo principal da frase, tá? Então pode ocorrer sim, não é nada estranho. Então, ó, what do you do? I work in a bank. Qual é o seu trabalho? Com o que você trabalha? Eu trabalho em um banco. Então lembre-se, quando a gente for fazer perguntas, do a gente vai usar para I, we, you e they, e does nós vamos usar para he, she ou it. Nós teremos também as short answers, que são as respostas curtas, tá? Por exemplo, do you play the guitar? Você toca violão? Aí você vai ter duas opções de resposta. Uma positiva com yes e uma negativa com no. Então, a ordem vai ser a seguinte. Se for yes, vai começar com yes, o sujeito e o auxiliar. Por exemplo, nessa pergunta, ó, do you play the guitar? Eu estou perguntando diretamente a você. Você toca violão? Então, yes. E qual vai ser o pronome? Vai ser o eu. Então, yes, I do ou no, I don't. Quando for o no, você vai precisar, quando for negativo, você vai precisar do no, o sujeito, mais o don't ou doesn't se for terceira pessoa. Segundo exemplo. Do your parents speak English? Yes, they do. Seus pais falam inglês? Sim, eles falam. Does James work hard? Yes, he does. Does your sister live in London? No, she doesn't. Agora, pessoal, não esqueçam de baixar o PDF com as questões para vocês fazerem e depois comentem aqui embaixo quantos vocês conseguiram acertar depois de assistir o vídeo. E aqui a gente tem uma questão. Leia a sentença abaixo. E aí aqui nós temos a frase, ó, Scientists took digital photographs of the footprint and created a 3D image from them. Cientistas tiraram fotos digitais de pegadas e criaram imagens em 3D para elas. Qual alternativa transformam para o Simple Present? Qual das opções a frase está no Simple Present? Aqui a gente só precisa se ligar nos verbos. Lá na frase que eles deram, os verbos são took e created. Took é o passado e created também é passado, tá? Então esses dois verbos estão no passado. Você vai ter que encontrar qual a frase que tem esses verbos no presente. O passado é took, só que o presente vai ser take. Então se você está falando de scientist, então o verbo não vai sofrer alteração. Você vai ter que achar alguma alternativa que tenha take. Letra A. Letra B, tooks, não existe. Letra C, takes, está recebendo S. Se fosse um cientista só, beleza, mas os cientistas estão no plural, então seria eles. Então não recebe ES. Depois, tooks novamente, errado. E o took é passado, então também não serviria pra gente. Aqui a gente já mataria na letra A, porque é a única que está o verbo no presente, tá? Então, letra A. E o creator, ele está terminando com ED. Quando o verbo termina em ED no passado, ele é chamado de verbo regular. Então, a forma no presente desse verbo seria só tirar o D, ficava create, tá? Então, aqui, como ele está falando das fotografias digitais
das pegadas, então pegadas é plural, então o verbo também não vai receber S. Então create, correto, tá? A letra B estaria errada, a letra C estaria certa, a letra D certa também e a letra E errada. Mas como a gente já foi pelo primeiro verbo e vimos que só a letra A está correta, então gabarito letra A. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a explicação do vídeo. E não esqueçam de baixar o PDF, façam as questões, deixem aí nos comentários que vocês baixaram, quantas vocês acertaram, tá? E nos vemos no próximo vídeo.